Olá pessoal, a nossa aula de hoje é sobre o filo dos poríferos. O filo dos poríferos é uma subdivisão dentro do reino dos animais. Se você está com dúvidas, se não lembra mais sobre a classificação dos seres vivos, se precisar nós temos um conjunto de videoaulas que fala sobre classificação dos seres vivos. É só clicar no izinho e aí você vai ter acesso a elas, tudo bem? Então, o filo dos poríferos é o filo mais primitivo dos animais que nós temos. Por quê? A palavra porífero, ela vem da soma de duas palavras latinas. Poros, que significa poros, furos, e feros, que significa portador, aquele que possui. Então, literalmente, aquele que possui muitos furos. Daí também o nome popular de esponjas. Esses animais, em geral, vão ter um formato bem característico, um formato que lembra uma chaminé ou até um vulcão. Esses animais, eles são os animais mais simples que existem na natureza. E por que eles são os animais mais simples que existem na natureza? Porque as células deles não se organizaram ao nível de tecido. Eles não têm tecidos verdadeiros. Então, dentro dos animais, é o único grupo que não tem tecido verdadeiro. Esse é um conceito-chave sobre poríferos, certo? Então, aqui nós temos alguns exemplos de várias formas, vários arranjos que os poríferos podem ter. Essa daqui, ó, inclusive, é uma forma muito bonita, esponja de vidro, e é comum lá no Oriente os noivos presentearem suas noivas. Dentro dessas esponjas vivem uns camarãozinhos, e esses camarãozinhos eles vão entrar quando são jovens, formam casaizinhos e entram nessa esponja quando são jovens. Depois eles crescem e não podem mais sair daqui de dentro. Então eles se tornam verdadeiros prisioneiros do amor. Então por isso que os noivos gostam de presentear suas noivas, para deixar claro a dedicação que ele vai ter ao casamento. Aqui nós temos mais alguns formatos. Com relação às cores, elas podem ser bem variadas. Por quê? Porque elas podem estar associadas ou a bactérias ou a algas. E essa simbiose, essa associação das esponjas com essas bactérias e algas leva a uma grande variabilidade de cores. Essa aqui, ó, muito bonita, né? Com bactérias purpúreas. Aqui nós temos um outro exemplo. Essa chega a ser até quase translúcida. Note. Essa aqui tem um formato que lembra até um pudim, né? Parece um pudim. Essa outra aqui também lembra mais um coral. Parece mais um coral que uma esponja. Certo? Aqui nós temos um caso de uma esponja nascendo sobre outra esponja. Isso também pode acontecer. Mas isso não tem um problema biológico em si, porque elas não vão ser tóxicas uma para a outra, né? Aliás, esses animais não possuem toxina. Bom, vamos lá, estrutura básica de um porífero. De forma geral, de forma resumida, a gente pode dizer que existem três regiões características num porífero. Nós vamos ter os poros, que vai ser por onde vai entrar a água. Nós vamos ter o átrio, que é a região na qual vai ficar concentrada a maior parte da água, e nós vamos ter o ósculo, que é o orifício de saída. Todos os poríferos são aquáticos. Esses animais dependem da água para todos os seus processos biológicos, e a grande maioria moderna é marinha. Por que isso? Claro, tem dois motivos muito claros. O primeiro é que estima-se que até 97% de toda a água do mundo esteja nos oceanos. Então, aí o fato de terem mais. Outro motivo é que esses animais são muito sensíveis à poluição ambiental. E como a grande maioria dos rios, lagos e lagoas estão contaminados por esgoto humano, seja ele residencial ou industrial, muitas espécies já foram extintas. Então a grande maioria das esponjas atuais são de água salgada, apesar de que existem as de água doce. Como eu tinha dito para vocês, então eles não têm as células do corpo organizadas em tecidos. E nesse sentido, como não tem as células organizadas em tecidos, eles vão ter células que são muito características. Então, a célula mais característica de um porífero, aquela célula que realmente define um porífero, é o coanócito. Então, essa célula aqui, é bom você memorizar, guardar esse nome, coanócito. Essa célula é uma célula que vai ser flagelada, ela vai ter um flagelo, e ela vai ter esse funil, essa bainha aqui.
Por que essa célula é muito característica? Porque ela vai estar presa na superfície interna do átrio e é o batimento dos flagelos dela que vão promover o fluxo de água. Além disso, com esse colarinho, ela vai conseguir captar as partículas de alimento e com isso, ela que vai ser responsável também pela alimentação do animal. Além dessa célula, então essa é a célula que vocês precisam lembrar, essa é a célula mais importante, nós também temos outras células, como o pinacósto. O pinacósto ele vai estar presente em células, em esponjas que produzem espículas. As espículas são estruturas que algumas esponjas, não são todas, mas que algumas esponjas vão ter para proteção dela. Esses pinacóstos é que vão produzir essas espículas. Ó, aqui dá para ver eles já terminando o processo, cada um em uma ponta. As espículas podem ter formas bem variadas, eu já vou mostrar as formas delas, mas o que é relevante entender é que elas podem ser feitas de carbonato de cálcio, o mesmo material que compõe a concha dos moluscos, e elas também podem ser feitas de sílica, tecnicamente o mesmo material que compõe o vidro, então parecido com o vidro mesmo. E nós temos os amebócitos. Os amebócitos são células que vão ser totipotentes. Eles vão conseguir regenerar qualquer parte perdida da esponja. Aliás, dentro dos animais, as esponjas são o que tem o maior poder de regeneração, graças à sua individualidade, graças ao fato de não ter células organizadas em tecidos. Foi feito um experimento na qual uma esponja foi triturada no liquidificador, ela foi passada por uma peneira, o líquido que passou pela peneira foi colocado em um aquário sob condições apropriadas para a vida de uma esponja e nasceram várias esponjinhas, ou seja, algumas poucas células já são capazes de dar origem a uma nova esponja. Agora, as esponjas elas também podem ser um pouco mais complexas. Isso tem a ver com as câmaras internas. O que vai acontecer? A esponja mais simples, ela tem a forma que a gente chama de forma de asco. O que é isso? Ela vai simplesmente ser uma chaminé. A água vai entrar pelos poros na lateral do corpo, vai ser direcionada a uma região central chamada átrio e vai deixar o corpo do animal por uma parte superior chamada ósculo. Nós podemos ter uma forma mais complexa, que é chamada de sícon. Essa forma mais complexa, ela vai ter subdivisões dentro do átrio. Então ela vai ter átrios menores dentro de um átrio maior. Isso aumenta a superfície de contato com a água, então ela tem uma maior eficiência na absorção de nutrientes e de gás oxigênio. E por fim nós vamos ter um formato que é o leucon. O leucon é ainda mais complexo. Esse átrio ele está ainda mais subdividido em mais câmaras, o que aumenta muito mais a superfície de contato e permite uma melhor absorção de nutrientes. Então, modelo muito eficiente, um modelo intermediário e um modelo mais simples de corpo, certo? A grande maioria das esponjas acaba tendo um tamanho pequeno. Por quê? Porque como elas não têm um sistema circulatório, não têm um sistema de distribuição de nutrientes, os nutrientes têm que ser passados de uma célula para outra. Então, isso em geral faz com que elas sejam de pequeno porte. Apesar de existir a famosa esponja barril, que pode ter até 2 metros de altura. Aqui nós temos alguns tipos característicos, alguns formatos de espículas possíveis para as esponjas. Há vários formatos possíveis, certo? Não vamos ficar muito tempo falando das espículas, elas são estruturas de proteção, é só para evitar que o animal seja predado. E aqui nós temos então um diagrama que representa o fluxo. Então, nós vamos ter os coanócitos na superfície interna do animal, batendo os seus flagelos, promovendo um fluxo. Isso vai fazer com que a água deixe o átrio pelo ósculo. Isso vai criar uma pressão negativa aqui no átrio, e então a água vai ser succionada do exterior para o interior do animal pelos poros. Isso força o fluxo em um sentido, e aí então os coanócitos podem capturar as partículas de alimento e poder então obter o alimento que o animal precisa. Esses animais são filtradores, eles vão filtrar a água, vão retirar partículas de alimento da água, vão retirar micro-organismos como bactérias e até protozoários dos quais eles vão se alimentar. E as formas de reprodução?
As esponjas elas podem se reproduzir de forma sexuada e assexuada. A forma de reprodução assexuada em biologia significa que não vai haver variabilidade genética, ou seja, os novos seres vivos vão ser cópias, vão ser clones genéticos dos seus genitores. Essa forma é o brotamento. Então, algumas células da superfície externa do corpo da esponja, algumas daquelas células que a gente viu, alguns amebócitos, vão se organizar e vão começar a formar uma esponja de pequeno porte, um broto. Depois de algumas semanas esse broto se desprende e aí ele completa o seu desenvolvimento se tornando uma esponja adulta. A outra forma de reprodução possível que nós temos é a forma assexuada, que é por união de gametas. Então nós vamos ter esponjas que vão desenvolver espermatozoides, elas não vão ter uma gônada, não vão ter um órgão para a produção dessas células, desses gametas, elas simplesmente vão desenvolver alguns espermatozoides por diferenciação celular e esses espermatozoides vão deixar o corpo do animal. Aqui nós temos uma imagem muito legal, que mostra o fluxo de espermatozoide. Essa espécie de fumaça branca, não é fumaça porque estão dentro d'água, mas que parece fumaça, na verdade é um fluxo de espermatozoides. Olha a quantidade de espermatozoides que um animal desse pode liberar. Então vai liberar os espermatozoides na água. Os espermatozoides eles vão nadar, certo? Eles vão nadar até encontrar uma esponja fêmea, que vai produzir óvulos. Aqui nós temos o exemplo de uma esponja que está produzindo óvulos. Essa camada aqui, essa mucilagem aqui, parece até um pouco de grude, né, de cola, é uma mucilagem na qual ela vai produzir, vai liberar os seus óvulos. Então aqui tem centenas de óvulos. Então os espermatozoides vão nadar e fecundar os óvulos. A partir do momento que o espermatozoide fecunda o óvulo, então nós vamos ter a formação de um zigoto, a primeira célula do ser vivo. O zigoto vai entrar em processo de divisão celular e vai formar uma larva. Essa larva ela é ciliada. Essa larva ela vai nadar até que ela encontre um local apropriado, um local que tenha condições ambientais apropriadas para o desenvolvimento da esponja. Quando ela chega nesse local, ela vai então fixar-se, haver a fixação dela, ela vai sofrer uma invaginação, ou seja, os cílios, né, que na verdade vão se tornar flagelos, vão ficar pela parte interna dela, e ela vai sofrer uma metamorfose, dando origem a um novo animal, certo? Então, esse é o ciclo reprodutivo das esponjas. Essa era a nossa aula sobre poríferos. Tchau, tchau, pessoal!